Olá, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais uma edição do Balanço Nacional, seu programa para falar sobre política, economia, sociedade e outras coisas que vier a dar na telha. O meu nome é Marco Júnior, eu sou articulista e secretário-geral do Brasil Grande. Neste momento, e hoje nós vamos falar de um tema mais leve, mas que, ao mesmo tempo, ele alimenta paixões e é parte da nossa identidade nacional, que é o futebol, né? Nós vamos falar sobre as expectativas para o Brasil na Copa do Mundo. Tivemos um sorteio na última sexta-feira, dia 5. Nós vamos falar desses detalhes mais adiante, né? E também vamos fazer um balanço aqui de como foi a temporada deste ano para o futebol brasileiro. Assim, nós vamos destacar alguns times aqui, evidentemente, né? E nós iremos comentar sobre, né? Em nossa bancada, nós temos Gabriel Passos, que é o nosso articulista vice-presidente do Brasil Grande, e também o Álvaro Camargo, que é nosso articulista do Brasil Grande. O Igor Fernandes, ele ainda vai chegar aqui à bancada, ele se atrasou um pouco, né, mas ele vai estar aqui em nossa bancada também complementando esta noite, né? Por razões técnicas, né, já estou alertando aqui aos nossos seguidores, aqui, os nossos seguidores aqui do nosso canal, essa transmissão está sendo feita no canal 2 do Brasil Grande, em virtude ainda dos problemas técnicos que estamos enfrentando no canal 1, que sofreu um ataque hacker no mês anterior, né? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal 2, se inscreva no nosso canal 2, ative o sininho, para que você possa acompanhar em primeira mão as novidades desse novo canal, pelo menos até que a situação se normalize, né? Sem mais para o momento, nós vamos passar aqui para a apresentação aqui dos nossos colegas de bancada, primeiramente o Gabriel, em seguida o Álvaro, né? E depois, quando o Igor entrar, ele também se apresentará aqui para a gente. Bom, boa noite a todos, boa noite, Marcos, boa noite, Álvaro, boa noite ao nosso público. Bom, é uma edição, digamos assim, especial. A gente está acostumado aqui a falar sobre tantos temas pesados, geopolítica, história, algumas coisas ali mais graves. Não que o futebol não tenha essas nuances também, mas não deixa de ser um entretenimento, né? Não deixa de ser, especialmente no caso brasileiro e, digamos assim, de 80% do quadrante do globo, o esporte mais popular, né, que promove ali muitos casos da identidade nacional, cultural, o clube que representa o seu bairro, né? Em alguns casos até sua religião, você pega os Celtics e Rangers, por exemplo, e outros, né? Os catalães contra os madridistas, né, na Espanha, e por aí vai. Aqui também nós temos algumas manifestações menores nesse caso, porque aqui realmente ele se tornou algo muito nacional, especialmente o que a gente pode chamar de Big 12, os grandes 12 que nós temos. E, bom, futebol ele veio, né, de fora, foi trazido pelo Charles Miller, assim por dizer, fazer uma recapitulação aqui, é, a despeito de muitos Policarpios Quaresmas que tentam às vezes tentar limitar, criticar uma influência estrangeira, foi vindo de fora, veio dos ingleses, alguns dizem dos escoceses, mas criou raízes, né, se transformou num elemento fundamental da nossa cultura brasileira. Alguns desmerecem associando a pão e circo, mas eu pergunto, qual cultura ao longo da história não teve seu pão e circo? Os americanos têm a NFL, têm a MLB, NBA, que são um sucesso, são uma potência de audiência. Os europeus também são apaixonados com futebol e ninguém fala isso. E o Brasil, nós tivemos a sorte de conseguir fabricar gerações e gerações de futebolistas extraordinários e até hoje, não sei até quando, temos o lugarzinho ali, né, como maior campeão mundial, né? Espero que continue se perpetuando para sempre, que a gente ganhe a próxima, ou se a gente não ganhar na próxima, mantenha essa distância, né, essa posição especial para quando a gente conseguir definitivamente acertar e
distanciar de novo. Então é aquilo que o Nelson Rodrigues falou, né? O futebol, especialmente depois da Copa de 58, conseguiu extinguir um pouco daquela síndrome de vira-lata que infelizmente assola o nosso cotidiano, né? É um mal quase que antropológico do brasileiro. O futebol, assim como foi o automobilismo durante um tempo, o Senna com o Piquet, conseguiu projetar, né? Nenhum outro esporte, nenhuma outra movimento artístico conseguiu impulsionar tão bem a imagem do Brasil de uma forma respeitável para todos os cantos do globo, quanto foi o futebol, quanto foi o Pelé, o Garrincha, outros gênios que nós tivemos a felicidade de ter nascido aqui. Então é o tema mais importante, né, das coisas menos importantes, mas é isso, é a alegria do povo, é intrínseco com a nossa cultura, a nossa identidade. Todos aqui, eu acredito que gostam bastante. O Álvaro é corintiano, o Marcão é fluminense, tricolor, e o Igor, flamenguista, se eu não me engano. Não, né? Depois ele fala. Mas enfim, né? Todo mundo aqui tem uma relação de carinho com algum clube, pelo menos aqui no Brasil. Maior e menor grau. Mas enfim, passo a palavra para os senhores. Álvaro? Bom, primeiramente, boa noite, Marcos, boa noite, Igor, boa noite, Gabriel, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí a gente. Sou articulista do Brasil Grande também. Estou aqui hoje, como o pessoal já falou, né, para falar de um tema mais leve, futebol, especificamente das nossas projeções para a Copa do Mundo, expectativas, e também comentar o Campeonato Brasileiro, que já se encerrou, na verdade, né? Aí passo a palavra aí para o Igor. Opa, boa noite a todos. Agradecer o convite do Marcos para estar participando hoje falar um pouquinho sobre futebol, né? E falar assim que a minha relação com o futebol não é tão íntima igual os outros aqui, mas eu sempre paro para assistir Copa do Mundo e acompanhar o time regional aqui da minha cidade, que é o Criciúma. E esse ano aí, apesar de ter muitas reviravoltas, a gente vai contar essa história. Beleza. Desde já, assim, agradeço a todos que estão aqui, tanto ao Gabriel como ao Igor e ao Álvaro por terem aceito aí o convite, né, de estar nessa bancada de hoje, para um tema tão leve, assim, um tema tão diferente dos demais temas aí que a gente costuma abordar nessas edições do Balanço Nacional. Por sinal, hoje nós estamos celebrando aqui a 10ª edição do programa, né? Já são 10 programas. Então, desde já agradeço a todos, claro, aos 3 que estão aqui por terem feito parte dessa história, né? Gabriel já está na 4ª bancada, Álvaro já está na 2ª bancada, Igor também na 2ª bancada. Terceira, na verdade. Terceira se contar ainda com aquela anterior antes do programa, a 2ª do programa do Balanço Nacional. Né? Inclusive vai para a 3ª agora no próximo dia 18. Né? O Álvaro já tem presença garantida nesse dia. Vamos lá, sem mais delongas aqui para o momento, né? A gente vai falar um pouco de Copa do Mundo. Né? Na última sexta-feira foi feito o sorteio dos grupos, né, da Copa do Mundo. Né? E eu vou mostrar aqui até para que vocês possam aqui, quem é o público, quem está aqui no canal, possa acompanhar. Né? E aqui, esses foram os grupos, o chaveamento dos grupos, né, da Copa do Mundo. Por se tratar de um grupo, por se tratar de um torneio, que é o primeiro torneio com 48 seleções, né, que os torneios anteriores até então tinham 32 seleções. Né? Desde 98 era 32 seleções, até a Copa de 2022, agora passou a ter 48 seleções. Né? Por conta do aumento do número de seleções, né, ficou mais difícil assim, você definir quem é o grupo da morte, né, dessa competição. Mas, assim, na minha concepção, na minha avaliação, o que se tem de grupo que poderia ser mais próximo de um grupo da morte seria esse grupo I aqui. Vai ser, que é o grupo que tem a França, que tem o Senegal, vai entrar uma seleção de repescagem aqui, que é Bolívia, Suriname e Iraque, então é uma seleção que vai cair de qualquer jeito, muito provavelmente, e a Noruega. Então, assim, são 4 seleções, e, assim, vai ter uma que talvez vai passar com certeza, e outra que vai talvez passar
meio que brigando até o final por essa vaga, né? Pelo menos na minha avaliação, esse grupo aqui a gente tem que ficar atento, pode ser o grupo da morte, né? Não que não haja outros grupos também bem interessantes aqui, que depois os colegas aqui de bancada vão mencionar, né? Mas eu acredito que esse grupo aqui vai ser o grupo da morte. Em relação ao nosso grupo, né, o grupo que a gente vai pegar, né, na Copa, que é o grupo C, né? Mais uma vez, para variar, né, é um grupo, vamos dizer, um grupo, se você pegar no geral, é um grupo tecnicamente mediano. Não é o mais fácil, não é uma baba total, mas também não é nem de longe o mais difícil de se passar, né? Nós vamos pegar no dia 13 de junho o Marrocos, a meu ver, a seleção mais difícil desse grupo, né? E, inclusive, no último jogo, né, que tivemos, né, contra o Marrocos, infelizmente, nós acabamos sendo derrotados, né, 2-1, perdemos 2-1 para o Marrocos, né? Jogo bem, assim, e aí isso, eu confesso que isso é uma preocupação, né, de certa forma. Vamos pegar depois, no dia 19, o Haiti, né? Acredito eu a ser a seleção mais fácil de longe desse grupo. Acho que é uma obrigação, a meu ver, uma obrigação nossa, pelo menos ganhar com um placar bonito nesse jogo aí. Eu não estou nem falando de golear, eu não estou nem mencionando possibilidade de goleada aqui. Eu acho que seria ótimo, seria perfeito uma goleada no Haiti. Pelo menos para dizer, pelo menos para dar uma aliviada na mente. E por fim, temos uma Escócia, que, a meu ver, é uma seleção ganhável, né? Dá para a gente ganhar esse jogo, mas também a gente não pode dar mole, não pode dar bobeira, né? Então, assim, é um grupo mediano, como foram os demais grupos que o Brasil pegou em outras edições de Copa do Mundo. A gente nunca pegou um grupo exatamente difícil de se passar. A gente sempre pegou um grupo que é, vamos dizer, mediano, um pouco mais médio para fácil, assim, vamos dizer, dessa forma, né? Em minha avaliação, e aí eu vou depois passar a palavra aqui para os colegas, em minha avaliação, o Brasil ele vai passar para a próxima fase dessa Copa, acredito que vai passar, inclusive, em primeiro lugar, mas não é um grupo que a gente vai passar ganhando os 3 jogos. Eu acredito que nós vamos passar ou com 7 pontos, ou seja, 2 vitórias, um empate, né? Empatando com um empate e 2 vitórias, ou nós vamos passar com 6 pontos, ou seja, uma derrota e 2 vitórias. É a avaliação que eu faço, inicial, e aí eu vou passar aqui a palavra para os colegas aqui para comentar sobre esse primeiro ponto, né? Passar a palavra primeiro para o Gabriel, né? E aí, em seguida, Álvaro e Igor. Bom, é um grupo assim, é aquele grupo dos mais difíceis, como você disse. Marrocos é uma seleção que fez uma excelente Copa do Mundo, foi talvez a grande surpresa, foi a grande surpresa junto com a Croácia, embora a Croácia já tivesse um meio-campo ali com Kovacic, com Rakitic, Modric, que já era mais consagrado, embora envelhecido, mas foi a grande surpresa, né? Ninguém esperava que fosse chegar numa semifinal eliminando a Espanha e Portugal, que eram seleções que eram cotadas, inclusive, para talvez chegarem em uma final, hipotética final. Tem times excelentes, tanto Portugal quanto Espanha. A Escócia é um time ali de meio patamar para baixo na Europa. A Escócia, o futebol escocês não é muito conhecido. Geralmente, os grandes nomes ali, o Kelly Dalglish, poucos conhecem, mas é um dos maiores jogadores da história do Liverpool. Foi canibalizado por futebol inglês. Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, treinador icônico do Manchester United, é escocês, mas nunca trabalhou diretamente na seleção escocesa. Então, eles têm uns grandes nomes, assim, se você puxar na história, mas não tem histórico de ser uma seleção bicho-papão, né? Então, assim, seria o jogo, junto com o Haiti, que eu diria, a obrigação do Brasil ganhar. 3 pontos, pelo menos, Haiti, levando em consideração todas as nossas diferenças, dos jogadores mesmo,
É igual o Marcos falou, uma vitória que tem que ser uma vitória ali mais gorda, né? Tem que acumular gordura. E Marrocos vai ser uma incógnita, porque assim, seleção brasileira, nós não temos mais aquela geração de jogadores extraordinária que a gente teve nos anos 80, 90, início dos 2000. É uma coisa que os jornalistas eles têm dificuldade de compreender isso, o torcedor que acompanha muito conteúdo tem dificuldade também de entender isso, né? O Brasil naquela época, por exemplo, para 2002 a gente pôde dar o luxo de ter o Jardel, que era o maior artilheiro do futebol europeu, como terceiro ou quarto suplente. O Djalminha, um monstro, um craque, um gênio do futebol, né, que fez o La Coruña ser campeão espanhol. O humilde La Coruña era um cara que não foi para a Copa. O Alex Cabeção, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Coritiba, também não. E outros, o Romário, que chegou a fazer 73 gols. É uma outra safra de jogadores, né, que se intercruzam, né, dos anos 90 e início dos 2000. Hoje, infelizmente, nós não temos. Nós temos bons jogadores. Tem o Vini, que é bola de ouro. Tem o Rafinha, que quase chegou lá. Se eu não me engano, ele ficou em segundo ou terceiro, né, nessa temporada. O Estevão, que foi para a Europa agora, né, no início dessa temporada final do Mundial de Clubes. Então, o Brasil tem bons jogadores. Mas qual que vai ser o Brasil que vai jogar contra Marrocos? Vai ser o Brasil que goleou o Chile, por exemplo, com autoridade? Vai ser o Brasil que empatou com o Equador? O que perdeu para a Bolívia? Existe uma dificuldade muito grande na seleção, especialmente seleção pós-Tite, encontrar uma identidade de jogo, né? E eu, particularmente, falo isso porque eu fui muito crítico do trabalho do Tite, e hoje eu olho para trás e falo, realmente o Tite estava tirando ali leite de pedra. Ele é perfeito, é maravilhoso, o Adenor inventou a bola? Não. Mas o Brasil jogava feio, mas conseguia tirar resultados, era bem regular, né? O Brasil liderou com folga as eliminatórias com ele. Levando em conta essa queda também geracional, né? O Tite ele pegou uma geração de 2018 para 2022 que você não tinha mais, por exemplo, o Paulinho, né, que era uma peça fundamental tanto no Corinthians quanto na seleção, que foi para 2014 com o Filipão ainda e foi para 2018. Não tinha o Daniel Alves e o Marcelo mais, que eram os laterais ali top, né, do mundo. Foram várias vezes eleitos pela FIFA melhores jogadores da posição. Então, é um problema geracional que a gente enfrenta e a busca por uma identidade. O Ancelotti, né, que é um treinador fantástico, o currículo dele fala por si. Ele não é famoso por fazer aquela coisa, né, de eu tenho uma filosofia tal, igual o Guardiola, e vai jogar desse jeito. Ele é do tipo de treinador que adapta o time, o clube, o time que ele tem em mão, com as características dos jogadores. O que é interessante, a gente precisa de alguém que entenda as características dos jogadores, dos melhores jogadores que nós temos hoje. Só que ele vai ter um ano para entregar isso. Pode ser que dê super certo. O Brasil, por exemplo, ele chegou em 2006 voando. Era campeão da Copa América, era líder das eliminatórias, campeão da Copa das Confederações, atropelando a Argentina. Todos esperavam que pelo menos chegasse numa final, numa semifinal, e aconteceu aquilo ali. 2010, mesma coisa. 2014, não teve eliminatória, mas ganhou a Copa das Confederações com o pé nas costas. 2018 chegou forte também, né? Então, pode ser que dessa vez seja o contrário. A gente não fez nada de surpreendente nas eliminatórias, tomamos na Copa América, mas quando chegar naquele um mês ali, porque a Copa do Mundo é um mês, gente. Se você tiver inspirado naquele um mês, você leva. Entendeu? Foi o que aconteceu em 2002 também, por exemplo, que é um time maravilhoso e tal, mas o Brasil também não era favorito. Era Argentina e França naquela época. Então, eu estou dando essa volta, né, para falar do grupo, mas eu acredito também que o Brasil vai pegar a primeira posição. A incógnita fica no jogo contra Marrocos, né? Qual que vai ser o Brasil que vai jogar? Já vai ser um time encaixado, né, que joga ali com mais intensidade, que exige contra o time de Marrocos, que é um time muito físico, de muita imposição física, que tem o Hakimi, que é um lateral fantástico, né? E outros jogadores ali também. Tem aquele atacante, o Youssef Neslin, que era do Sevilha até um tempo atrás.
né? Tem o goleiro Bono também, que é um dos goleiros mais chatos de se enfrentar, pegador de pênalti, catimbeiro, chato. É um time, vai ser um jogo chato, mas é um jogo bom para testar também. Não dá para também. Eu acho que um dos grandes problemas que o Brasil teve nas últimas Copas foi cair em grupo com muita seleção boba. A gente pegou seleções bobas e iludiu muita gente, e quando pegou uma seleção mais encaixada nas oitavas, nas quartas, começou a sofrer e perdeu, especialmente nas quartas. Mas, bom, basicamente é isso, essa é a minha fala. Longa, mas peço perdão se eu extrapolei um pouco meu tempo. Álvaro? Bom, vamos lá, né? Sobre o grupo que o Brasil caiu. A seleção a seleção brasileira, ela não está numa fase muito boa, né? Como o Gabriel falou, nessa era pós-Tite, né? Tudo bem, o Ancelotti chegou, é um reforço recente para treinar a seleção, tudo. E ele vai ter esse espaço agora de 2025 até a Copa do Mundo, né? Em julho de 2026, se não me engano, né? Se não me engano é julho, para conseguir tirar leite de pedra, né? De certo modo, né? Sobre o grupo do Brasil, eu vou ter uma opinião aqui não muito ortodoxa com os pares aqui da live, porque eu acho que a Escócia é uma seleção que não pode ser subestimada pelo Brasil, não pela fase atual que ele vive, sabe? Porque é uma seleção com história, se não me engano é a segunda mais antiga da Europa, viu? E, se não me engano, em 2023 eles derrotaram a Espanha no Campeonato Europeu também. Então, assim, uma seleção que, tipo, tudo bem, é mais fraco que o Marrocos? Considero. Mas no estado atual das coisas, dá uma seleção pra gente olhar e falar, jogo ganho? Não acho. Acho que é algo para, sabe, se pensar, uma seleção para se jogar sério. O Haiti, aí eu já estou um pouco mais na linha, né? É uma seleção que não tem tradição, carece de recursos, carece de jogador, então até aí, tudo bem. É um jogo que o Brasil vai ir tranquilo. Como o Marcos falou, pode até dar goleada, né? Agora o Marrocos é o que vai ser a maior pedra do sapato para o Brasil mesmo nesse grupo. Mas eu acredito que o Brasil ele tem o potencial para conseguir classificar junto do Marrocos para as oitavas. Não acho que vai ficar em fase de grupo nem nada. Não sou pessimista nesse nível. Eu acho muito capaz do Brasil chegar nas oitavas, nas quartas, quem sabe até numa semifinal. Sendo realista, assim, dependendo dos times que forem pegando. Sobre os outros grupos, o Marcos comentou também do grupo da morte, né? Eu tenho uma teoria aí que o grupo da morte possa ser o que está Espanha e Uruguai, viu? Porque vai ser uma competição assim muito acirrada entre eles dois. Muito provavelmente eles vão classificar, né? Cabo Verde e Arábia Saudita aí já é mais difícil, né? Dizer assim, mas o jogo entre Espanha e Uruguai vai ser bem assim complicado mesmo. O grupo que está a França, o Senegal e a Noruega também vai ser muito disputado, bem competitivo. Fala aí, eu passo agora para o Igor. O Álvaro aí disse que não ia ser muito ortodoxo, eu acho que eu vou ser um pouquinho mais que ele. Eu acho que não é um jogo fácil, tá? O grupo que o Brasil pegou, pelo simples fato que nas últimas, vamos dizer assim, nas últimas Copas do Mundo, ele sofria para times pequenos na fase de grupos. Eu acho que o Brasil, vou fazer com um adendo, né? Vamos ver se isso se cumpre. Eu acho que ele passa em segundo no grupo, não passa em primeiro, tá? E vai ser sofrido pro Brasil. Vou fazer essa aposta aqui. Depois a gente volta ano que vem na. É uma aposta ousada. Porque eu digo assim, ó. Até o Gabriel comentou ali da época do Tite, né? Quando o Tite saiu, eles fizeram até um levantamento. O Tite teve, acho que, 66% de aproveitamento dos jogos que ele teve com a seleção. Então, e eram todos jogos, assim, muito sofridos. O Brasil parece que ele pena muito hoje em dia para poder ganhar, assim. É muito difícil tu ver ganhando de goleada e, ultimamente, agora, os jogos que ele vem fazendo é feio de ver. A seleção brasileira é uma das únicas coisas que dava aquela alegria do brasileiro de viver, sabe? E ultimamente nem isso, então é tenso. Mas a gente, como brasileiro, sempre tem esperança, né? A espera do Hexa a esperança é a última que morre, então. É isso aí. É isso aí. Assim, eu vou complementar, pegar um gancho de cada um dos comentários que foi feito aqui, né? Nesse momento eu estou acompanhando, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a live, eu estou acompanhando aqui o placar do jogo do Vasco contra o Fluminense na Copa do Brasil. Por sinal, 1-1, o Vasco empatou, né? Enfim, não era o que eu queria, mas acontece. Assim, eu vou fazer meu palpite aqui
né? E aí a grande questão, né, de como vai ser a facilidade ou a dificuldade do Brasil passar e em que posição vai passar na Copa do Mundo vai depender muito do primeiro jogo, do jogo de estreia contra o Marrocos, né? Que é, como eu disse, é a seleção mais difícil do grupo. Por um lado, e aí eu dou meu palpite, eu acho que o Brasil vai pelo menos jogar para evitar a derrota. Então, ou seja, vai jogar por pelo menos um empate, né? Então, assim, meu palpite seria um 0-0 ou 1-1, né, entre Brasil e Marrocos nessa estreia. Mas, assim, e por que eu falo isso? O Brasil nunca estreou, assim, não é que nunca estreou, mas pelo menos das Copas do Mundo que eu acompanho, se você pegar 94, 98, 2002, 2006, 2010, 14, 18 e 22, né, o Brasil não estreou com derrota em Copa do Mundo. Não estreou com derrota. Ou estreou com vitória, ou estreou com empate, né? Então, ou seja, pelo menos um ponto garantido, né? Só que aí, se o Brasil estreasse contra o Marrocos com derrota, nós teríamos um cenário praticamente inédito, né? Em que o Brasil começa uma Copa do Mundo perdendo. E o Brasil começar a Copa do Mundo perdendo, você joga uma carga de obrigação nos próximos 2 jogos. Ah, mas tem o Haiti, que é o segundo jogo. Tudo bem, é uma obrigação. Não vou nem falar que é obrigação nossa a gente ganhar, porque a gente tem que ganhar do Haiti, né? Pelo amor de Deus. Se a gente perder para o Haiti ou empatar, nós estamos lascados. Mas a gente tem uma certa obrigação da gente ganhar e ganhar com um placar bonito. Eu não estou nem falando de goleada, não. Sei lá, meter 3-0, 3-1. Se for golear 4-0, 4-1, enfim, né? A gente tem a obrigação da gente ganhar com um placar bonito. E aí seria 3 pontos garantidos. E aí entra a questão da Escócia. Se o Brasil estreia com vitória ou empate contra o Marrocos, ele chega com a Escócia, tipo assim, mais tranquilo, né? Sem aquela obrigação, sem aquela, digamos assim, vamos dizer, aquela situação que você tem, aquela obrigação de ganhar, né? Então, eu digo, como o Álvaro muito bem, eu concordo com o Álvaro, o Brasil dá para ganhar, é óbvio o Brasil que dá para ganhar da Escócia. O problema é que não vai ser um jogo de favas contadas. Eu acredito que, a depender da situação que a gente tenha construído nos 2 primeiros jogos, o Brasil pode ou ter um jogo relativamente tranquilo contra a Escócia, um jogo que tipo vai poder jogar sem muita pressão para poder ganhar, ou então um jogo ou uma situação em que o Brasil seja até obrigado a ganhar para poder não se complicar na competição. Mas eu repito aqui, na minha concepção, o Brasil vai passar de fase e vai passar em primeiro lugar. A grande incógnita, muito bem Gabriel mencionou, é Marrocos, né? E aqui eu vou comentar também outro ponto, né, que aqui está até na matéria, qual seria o caminho do Brasil caso, né, o Brasil avance de fase ou como líder ou como vice-líder, né, do grupo. Né? Deixa eu só apresentar aqui a tela. Está projetando aqui? Não está projetando a tela. Agora sim, projetou a tela aqui. E aí entra aquela questão do que o Gabriel mencionou, né? Que a gente pega um grupo de seleções bobas no início, dá aquela sensação, me engano, que eu gosto, mas aí quando a gente pega uma seleção mais bem estruturada, a gente sofre, a gente corre risco da gente cair, né? Aí olha só a situação. Dependendo do grupo que a gente... Dependendo de quem vai... Dependendo da posição que a gente passa, se a gente chegar naquela segunda fase, a gente pode pegar de cara Holanda, Japão, Tunísia ou uma seleção vinda da repescagem, que é a Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. Dessas aqui, em minha concepção, a Holanda é, a meu ver, seria a mais difícil de todas. A gente sabe muito bem o que é enfrentar a Holanda. É uma seleção
uma seleção que sempre é uma seleção respeitável, uma seleção tradicional, é uma seleção que é praticamente certeza de um jogo, que é um jogo que a gente não pode dar bobeira, né? A gente sabe muito bem o que acontece quando a gente dá bobeira, a gente viu isso nas quartas da Copa de 2010, né? A gente viu isso na disputa de terceiro lugar da Copa de 2014. Então a gente sabe muito bem que a Holanda a gente não pode dar bobeira. Japão, mas o Japão, o Japão, veja bem, o Japão derrotou o Brasil em amistoso recentemente. O Japão derrotou a gente. Tunísia, a gente empatou com a Tunísia. E aí a gente tem aqui Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. A meu ver aqui, a única assim, que dá para dizer que seria mais fácil, e ainda assim eu tenho minhas dúvidas, seria a Albânia, né? Nessa segunda fase. Aí tem depois, se a gente passar, a gente vai pegar as quartas de final. E aí poderia entrar seleções como a Alemanha, Equador, França, Noruega ou Senegal. Assim, quando a gente... tudo bem, algumas pessoas... será que o Equador poderia dar dificuldade? Será que o Senegal... Cara, venhamos e convenhamos. Quando você está em quartas de final de Copa, não existe seleção boba. Eu acho que quando a gente está... Tipo assim, se a gente pega... assim, quando a gente está... quando vai avançando a competição, eu acho que a gente tem que entender que não existe mais seleção boba. E que a gente vai ter que jogar sério para a gente não ter nenhuma surpresa desagradável, né? Aí, e aí a partir de quartas, né, a gente fica mais difícil prever, né? Mas enfim, o que está claro aqui, né? A gente não tem a questão que o Gabriel muito bem mencionou. O Brasil até agora nunca pegou um grupo, vamos dizer, um grupo difícil, um grupo da morte, né? Talvez teria sido uma boa a gente pegar um grupo da morte, porque até a gente tinha conversado, eu e o Gabriel conversamos em off a respeito, né, num grupo, e realmente eu tenho que concordar com ele, né, que se o Brasil pegasse um grupo da morte na Copa do Mundo, né, primeiro que a gente não ia poder dar bobeira, que senão a gente cairia, né, e segundo que uma vez que a gente passasse pelo grupo da morte, a gente chegaria para as fases de mata-mata numa situação de alerta sempre. Alerta total. Tipo assim, agora é sério, agora a gente teve dificuldade para passar, agora a gente não pode dar bobeira, porque aí cada jogo é um leão que a gente tem que matar. Né? Então, assim, nessa avaliação, eu realmente entendo o seguinte. A gente vai passar de fase, a gente vai passar em primeiro, mas... a partir disso daí, é um leão que a gente vai ter que matar vamos dizer, a cada fase. Né? Essa é a grande verdade. Eu não sei se os colegas aqui têm uma opinião complementar à minha nesse ponto, se tem uma opinião concordante, discordante, enfim. Gostaria de passar a palavra aqui para os colegas. Olha, Marcos, não existe mais bobo no futebol há muito tempo. Parece clichê, mas eu posso pegar exemplos do Brasil mesmo. Você pega na última Copa do Mundo, nós fomos eliminados por uma seleção que tecnicamente era inferior e historicamente um retrospecto péssimo contra o Brasil. Perderam em 2006 na fase de grupos, perderam em 2014 deram mais trabalho em 2014. Foram aqueles jogos difíceis, mas que pela questão técnica superior brasileira, em 2006, para quem não lembra, foi um chute fora da área do Kaká, um golaço. E em 2014, o Neymar e o Oscar, eles decidiram, jogaram muito bem. E o Brasil acabou sobressaindo por conta disso. Mas não foram partidas fáceis. E na última Copa, um ataque numa bola que a Croácia chutou na prorrogação, e uma bobeira, nós fomos eliminados. Né? O jogo foi para os pênaltis. Você pode pegar, poucas pessoas lembram do jogo contra o Chile, por exemplo, em 2014, por conta do 7-1 da Alemanha. Mas o Brasil quase foi eliminado pelo Chile no Mineirão. O Pinilla, centroavante chileno, acertou uma bola no travessão. Em 2018, o Brasil enfrentou o México nas oitavas e era um México bem fraco. Era um México que
2 anos antes tinha tomado 7-0 do Chile na Copa América. O México ali decadente, Giovanni dos Santos já estava com o joelho podre, Carlos Vela também já não estava arrumando mais nada, e ganhamos o que? Graças ao talento, a diferença técnica do Neymar e do William Cirilo, que entrou no segundo tempo, os dois jogaram muito bem. Então, na situação atual do Brasil, né, que não existe mais aquela disparidade, não existe. Nós temos o melhor jogador do mundo, nós temos. E um dos melhores, que é o Rafinha, futuros promissores que nem o Estevão e outros, mas não existe mais aquela disparidade. Então, não tem aquele negócio de você subestimar o adversário, ainda mais numa fase final de mata-mata, sabe? Então, por isso que eu digo, é bom ter o Marrocos na fase de grupos, porque você vai criar uma casca já. Ou se você cometer erros na partida contra Marrocos, que tomara que não aconteça, mas toma um empate ou uma derrota, especialmente derrota, você consegue ajustar isso para enfrentar um time que também vai ter intensidade e que vai ter mais qualidade técnica até do que Marrocos, se for o caso a Holanda. Mas você pega as outras seleções. A Ucrânia, com todos os problemas que ela tem alguns bons jogadores. Vai dar trabalho para o Brasil? Eu acho que seria o mais fácil para a gente derrotar, mas Japão já é diferente. Os japoneses eles estão numa evolução muito grande no futebol desde os anos 90. Né? Ganharam do Brasil. Tanto o Japão quanto a Coreia do Sul já melhoraram muito, evoluíram. A Coreia do Sul chegou na semifinal em 2002, pouca gente lembra disso. Então, não tem mais bobo no futebol. A verdade é essa, Marcos. E mesmo você pega as Copas que o Brasil venceu, as últimas duas, não vou citar nem aquelas 3 primeiras que são unanimidade. Pelé, Garrincha, Vavá, Jair, não vou citar essas aí. Isso daí é exceção. 94, a gente jogou contra os Estados Unidos, que historicamente é um pato no futebol. 1-0, Leonardo expulso, uma partida dificílima, 42 graus, 42 graus, vencemos no drama. Depois Holanda, drama. Abriu 2-0, jogou bem melhor. Quem já assistiu, assista. Quem não assistiu, tem no YouTube. Né? 3-2 contra a Holanda. A Holanda, em 2 lances ali, achou 2 gols, que o Brasil foi melhor, atacou mais, propôs mais, mas a Holanda tinha Dennis Bergkamp, tinha o Kluivert, era um time ali muito qualificado, Frank de Boer, né? E outros. E o branco arrumou aquele gol espírita, e depois a Suécia, que historicamente também não é uma superpotência, né? E foi sufoco, 1-0, até a final contra a Itália. 2002, pegamos a Bélgica. Quem conhecia a Bélgica em 2002? Ninguém. E foi o jogo mais difícil do Brasil na Copa. O Marcos operou uns 3, 4 milagres. Né? Tinha o Mipenza, que é um congolês naturalizado belga, que era do Schalke 04, excelente jogador. Né? Deu muito trabalho. Aí depois, né, pegamos a Inglaterra, que era a favorita para a Copa, 2-1. Não foi tão sufoco, apesar do placar da expulsão do Ronaldinho. E depois a Turquia, que também não é nenhuma potência histórica, 1-0 também. Então não tem jogo fácil em fase final de Copa. Tem alguns times que você pode ali, com muita concentração, se o time estiver jogando bem com concentração, você vai lá e faz um placar. Mas é raro. Copa do Mundo, especialmente fase final, geralmente são jogos pegados. 7-1 nem merece ser lembrado, mas exceção da exceção da exceção. Eu lembro da Itália em 2006, que fez 3-0 na Ucrânia também. Mas você pega a Espanha, que o pessoal puxa tanto o saco. A Espanha, a Fúria, futebol bonito, ganhou todos os jogos de 1-0 em 2010. E a Alemanha, com exceção do 7-1, também só ganhou o jogo apertado. 2-1 na Argélia, 1-0 na França, 7-1 no Brasil e aquele 1-0 na prorrogação na Argentina, sabe? Então, não tem como ficar assim, vislumbrando partidas maravilhosas, o time vai ficar tocando a bola com 70% da posse de bola. Não tem isso não, gente. É ganhar. Não tem aquele ditado, final não se joga, se ganha. A mesma coisa uma Copa do Mundo. Mesma coisa. Especialmente as 2 últimas que a gente pode pegar como referência. O Brasil passou longe de jogar aquele futebol maravilhoso, espetacular, que a mídia vive exigindo. Mas, enfim, falei muito de novo. Desculpem. Passa a palavra aí. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou discordar do Marcos sobre que seria bom o Brasil cair no grupo da morte. Eu acho que seria uma catástrofe, na verdade. Porque cada jogo é um jogo. É aqueles 90 minutos lá, mais prorrogação e pênalti, se for ter que estar contando. Então não é interessante, na minha opinião, por exemplo, se o Brasil caísse aqui no grupo que está Espanha e Uruguai. Seria terrível, sabe?
Seria muito difícil. A gente já chegaria lá com uma mentalidade assim, às vezes até de moral baixa, sabe? Pensando, caramba, a gente vai pegar o Uruguai e a Espanha, né? Tá muito difícil. Então, acho que o ideal mesmo... Tudo bem, cair num grupo muito fácil também não é interessante porque é aquela coisa, né? Pode se iludir. Mas um grupo mediano eu acho que é o ideal. Estou satisfeito com o grupo C, que é o Marrocos, o Haiti e a Escócia para o Brasil. Sobre as oitavas, a perspectiva de pegar a Holanda é preocupante, porque é uma seleção que tem muita tradição no futebol e que historicamente vem dando problemas para o Brasil. Você pega 2010, a Holanda eliminou o Brasil nas quartas de final, se eu não me engano. Você pega 2014, tudo pegou o Brasil na disputa pelo terceiro lugar. Tudo bem, era um Brasil já desmoralizado pelo 7-1, se não me engano levou 3-0 da Holanda, era. Mas ainda assim, foi um jogo que eles massacraram a seleção. Aí, 2018, não pegamos a Holanda, mas pegamos a Bélgica, né? País irmão, praticamente. Fomos eliminados por eles nas quartas de final também. Então, pegar a Holanda assim numas oitavas é preocupante para o Brasil, viu? Se ganhar, vai ser uma vitória muito apertada. E nem é oitavas, é 16 avos final, porque agora 16 avos, verdade, né? Porque agora aumentou o número, não é mais direto para as oitavas. Então, assim, tá tenebroso a perspectiva de pegar eles. O Japão, eu acho, assim, rival mais indicado. Tudo bem, é uma seleção que está crescendo exponencialmente, tudo. Mas eu acho mais tranquilo para o Brasil, assim. Não tem, pelo menos, esse trauma psicológico associado à Holanda, o que conta muito, né? Porque a cabeça dos jogadores também influi muito como eles vão jogar no dia, né? Mas é isso que eu vou passar aqui. Passo agora para o Igor dar a opinião dele. Estava com o microfone desligado. Sobre essa questão do Marcos de a gente cair, quem sabe se a gente caísse num time assim, o Brasil não vinha com tanto aquele espírito de é o favorito da Copa, né? É o favorito para vir ganhar o Hexa, como era todos os anos. Quem sabe agora que ele não vai como favorito, né? Depois de tantas Copas, perdendo a última Copa mesmo que ele perdeu para a Croácia naquele jogo assim que foi perdeu nos pênaltis, né? Mas foi para os pênaltis por burrice dos jogadores, né? Tu vê que o Neymar estava na zaga e o zagueiro estava atacando, o time estava totalmente disfuncional naquele jogo. Então, quem sabe assim ele pegasse um time de um grupo de times mais forte no começo, eles iriam batalhar mais, lutar mais, sabe? Porque saberiam que ia ser pedrada já logo de começo. Eu sou mais da tese do Marcos de que eles dariam um pouco mais da vida, sabe? Porque quando eles pegam uns times assim que eles não dão tanto valor, eles vão meio que jogando nas cordas. Tu pegar a seleção de 2002, há quem diga, né, que se a gente pegar o jogador da seleção de 2002 e dar um treinamento bom para eles, é capaz de eles ganhar da seleção atual. Eu não vou falar o que falar para fazer com cada jogador, mas... Não, eu entendo. Eu entendi o ponto. Assim, por que eu estou falando, assim, talvez teria... E aí foi um ponto que eu tinha conversado com o Gabriel, o Álvaro discordou, né? Mas por que eu falo que talvez teria sido melhor, né, para o Brasil pegar um grupo da morte? Porque é o seguinte, o Brasil ia chegar desde o início com a obrigação de ganhar cada partida. É aquele momento, a cada jogo você ia ter que matar um leão, né? E quando você está numa obrigação de matar um leão por dia, meu amigo, você vai dar seu jeito, você se vira, meu filho. Se vira, dá seus pulos. Você vai dar o sangue pelo time, faz o que tem que ser feito e pronto, né? Até a gente estava conversando, eu e Álvaro, né, naquele jogo lá contra a Croácia, né, que teve aquela bobeira que levou ao gol de empate da Croácia. O que você tem que fazer numa situação dessa? O cara tá lá, o cara tá na cara do gol, vai chutar a bola. Meu amigo, dá carrinho no cara. Sei lá, mete o pé na frente lá e derruba o cara. Mas vai ser expulso, que seja expulso, mas pelo menos evita o gol. Faz uma de Maradona. Não, faz...
O Suárez fez isso lá quando ele meteu a mão na bola lá para impedir o gol de Gana nas quartas da Copa de 2010. Ele fez isso, ele meteu a mão na bola. Ou era isso, ou o Gana ia eliminar. Ia ser em 2010 que ia ter uma seleção africana na semifinal. O que fez? Suárez foi, meteu a mão na bola, pênalti, ele foi expulso, o jogador de Gana perdeu o pênalti, o jogo foi para os pênaltis e o Uruguai passou. Né? Foi isso que aconteceu. Nessas horas, meu amigo, você tem que... É aquele pensamento do tipo, cara, eu tenho que fazer o que tem que ser feito para o meu time passar, o meu time ganhar. Né? E assim, eu também vou comentar esse ponto, né? Não é muito é um tanto inglório, né? Eu também comentei isso com o Álvaro, eu vou abrir aqui para a galera aqui que está nos assistindo, né? Na época, quando o Neymar fez o gol, né, na prorrogação, eu escrevi nas minhas redes, né, escrevi no meu Twitter e depois no meu Facebook, o seguinte, que Neymar selou a classificação do Brasil para semifinais. Na hora do gol do Neymar, eu escrevi isso. Aí aconteceu depois do gol de empate e o resto virou história. Né? Mas assim, por que a gente tem que... É por isso que eu falo dessa questão entrei aqui também na questão do grupo da morte. E assim, com relação às próximas fases, realmente, assim, depende muito de quem a gente vai pegar. Realmente, quando a gente tem um retrospecto... Tipo assim, pega uma seleção que a gente não tem um retrospecto tão, assim, tão complicado, tão tenebroso, vamos dizer assim, que foi o caso da Holanda, né? Realmente a gente joga um pouco menos pressão. Mas é aquela história, o Gabriel muito bem falou, a gente não tem mais bobo no futebol. Né? Aquela ideia de que, pô, a seleção chegava e enfrentava o Brasil, pô, já tremia as pernas quando encarava a gente. Isso não existe mais. Não existe mais isso. Até a gente estava comentando, né? Cara, se eu falasse, por exemplo, há uns 20 anos, 25 anos atrás, pô, o Brasil vai passar, mas não vai passar em primeiro lugar no grupo e corre o risco de empatar ou perder para o Marrocos. Cara, alguém imaginava a gente falar isso há 20, 25 anos atrás? Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Aliás, sobre o trabalho do Ancelotti, né, a gente tem que entender uma coisa, a gente perdeu 2 anos e meio de tempo nesse ciclo. Nós perdemos, foram 2 anos e meio perdidos. Nós perdemos esse tempo. Nós tivemos aí um período que nós tivemos o Ramon Menezes como técnico interino, que, diga-se de passagem, é o técnico da seleção sub-20, que foi eliminada por Israel. Imagine, você ser eliminado por Israel no torneio sub-20, pelo amor. É inacreditável, é inconcebível isso. Mas, enfim, conseguimos esse feito. Né? E nesse período ali, a gente perdeu para o Marrocos. Esse período com Ramon Menezes de técnico interino. Perdemos para o Marrocos. Fomos goleados pelo Senegal. Desde aquele jogo, desde aquele 7-1 contra a Alemanha, a gente não tinha perdido ainda por 4 gols ou mais de diferença. A gente perdeu 4-2 para o Senegal no amistoso. Né? Veio depois Fernando Diniz de técnico, interino. Né? Ele se dividia entre a seleção brasileira e o meu Fluminense, na época. O Fluminense, eu acho até, inclusive, eu tenho até a teoria do seguinte, que ele tentou fazer o maior trade da carreira dele. Que é o quê? Ser campeão da Libertadores para se classificar como técnico definitivo da seleção brasileira. Ganhou a Libertadores, mas não conseguiu isso. Fazer o quê? Acontece. Né? Também ele não foi tão bem. Né? Vamos lembrar, por exemplo, o Brasil perdeu para a Colômbia, né, nas eliminatórias da Copa. Tudo bem, a Colômbia não é exatamente uma seleção mamão com açúcar. Mas não é uma seleção também que a gente possa dizer, pô, é uma pedreira, a gente não consegue ganhar deles. Aí também não. Né? Depois veio Dorival Júnior. Eu confesso, eu até participei de uma live, quem lembra vai saber disso, participei de uma live, eu, Miguel
e o Luiz Gabriel participando de uma live comentando, né, sobre a entrada de Dorival Júnior na seleção. Eu, particularmente, acreditava que Dorival iria fazer um bom trabalho. Afinal de contas, ele tinha sido campeão da Libertadores com o Flamengo, né, e, inclusive ganhou o título em cima do Palmeiras, né, na época, né, na Libertadores. Infelizmente, não, sei lá, não ganhou o Mundial de Clubes. E aí eu acreditava, vai fazer um bom trabalho, pelo menos um trabalho mais decente. E de início até deu esperança, né? Ganhou da Inglaterra, empatou com a Espanha em 3-3 no jogo que o juiz estava ajudando a Espanha, mais ou menos, vamos dizer assim. Quem se lembra daquele amistoso sabe muito bem o que aconteceu. Né? Não tinha VAR, inclusive. E dito isso, né, o que aconteceu? Só que aí veio a eliminação na Copa América diante do Uruguai, depois veio uma sucessão de jogos nas eliminatórias não tão bons e veio aquela gota d'água que foi aqueles 4-0 ou 4-1 para a Argentina. Né? A gente perdeu, fomos goleados, né, pela Argentina em Buenos Aires. Tudo bem, foi na casa deles, mas mesmo assim, né, a gente perdeu, fomos humilhados. E aí o Dorival Júnior foi demitido e finalmente entrou o Carlo Ancelotti. Né, ou Ancelotti, vamos dizer assim. A grande verdade, né, é que a gente perdeu um tempo que a gente perdeu e a gente está precisando correr atrás do lucro, né? Porque a gente no prejuízo a gente já está. Né? A gente já está no prejuízo e a gente precisa acertar o time ainda. Tá? Aliás, esses jogos, essa derrota que a gente sofreu para o Japão e esse empate que a gente teve com a Tunísia, isso mostra claramente isso. Nós perdemos tempo e nós precisamos acertar o time se a gente quer realmente lutar pelo Hexa nessa Copa do Mundo. Né? Já está claro que, por exemplo, se o Brasil não for o Hexa, a CBF quer renovar com o Ancelotti, já pensando num novo ciclo, né? Que eu acho razoável, eu acho que a gente não... Essa ideia, o Brasil não ganhou a Copa do Mundo agora, temos que chutar o Ancelotti e botar outro técnico. Não, eu não acho isso razoável. Eu acho que a gente tem que manter, até porque a gente não teve tempo realmente para acertar o time. Não teve tempo. A gente perdeu 2 anos e meio. E aí pensar no novo ciclo. Mas, enfim, se a gente ganhar essa Copa do Mundo, óbvio, claro, a gente vai comemorar, vamos ficar muito felizes com isso. Vai ser uma redenção para esse time. Porque muito se fala assim, eu entendo assim, a comparação de alguns, porque o Brasil não era favorito na Copa de 2002 e aí ganhou. Só que vamos lembrar o seguinte, nas eliminatórias da Copa de 2002, eu me lembro muito bem, né? O Brasil, ele pegou um time B ou um time C para jogar as eliminatórias. Né? E na Copa do Mundo pegou, vamos dizer, o time A. Né? Botou todas as estrelas, as melhores estrelas no time que jogou a Copa. Que é o cenário diferente do atual. A gente sabe que o time que a gente tem hoje, que jogou as eliminatórias, passou em 5º lugar. Vamos registrar isso. Se a Copa do Mundo tivesse 32 seleções, como teve até então, a gente estaria na repescagem. A gente passou em 5º lugar por conta do aumento do número de vagas. Né? E então, assim, se a gente pega aqui essa campanha que a gente teve, né, a gente tem que olhar e pensar, cara, a gente vai ter muita coisa para resolver. Nós temos muita coisa para resolver. A verdade é essa. Né? Alguém tem algo a acrescentar aqui nessa parte antes da gente ir para a nossa segunda etapa aqui da nossa transmissão? Eu ia corrigir só 2 coisas, Marcos. O Brasil, a última vez que ele perdeu numa estreia de Copa foi há muito tempo. Talvez nem os nossos avós, os meus com certeza não eram nascidos. Perdemos por um país que juridicamente sequer existe mais, que é a República Espanhola. Ganhou de 3-1, o Leônidas da Silva fez o gol de honra, e quanto ao Dorival, ele não era técnico do Flamengo no Mundial de 2022-23, que perderam para o Al Hilal, era o Vitor Pereira. Sim, de fato. E sobre essa questão de treinadores, eu só ia fazer
A imprensa atrapalhou muito também, eu acho assim. A mídia, especialmente a paulista, ela tem um pouco. O Juca Kfouri, o José Trajano, eles têm um pouco de dor de cotovelo que aquela geração de 82 não ganhou, que seria a da democracia, que joga para frente, e muitos desmerecem. Flávio Prado também, nem é questão política. Flávio Prado fala que a seleção de 94 é a maior desgraça que tem no futebol brasileiro. A maior desgraça que tem no futebol brasileiro, uma das maiores, é a mídia, que molda a cabeça das pessoas a acreditar que o Brasil tem que jogar igual à época do Pelé, sempre. Sendo que o futebol, como outras áreas da vida, artes marciais, outros esportes, outras ciências, eles evoluem, né? Às vezes para bom, às vezes para mal. Eu acho visualmente, eu não gosto das partidas de hoje, eu gosto de ver mais dos anos 90. Mas isso aí não depende da minha opinião. O esporte ele passou por essa metamorfose e a gente tem que entender ele para poder ser competitivo de novo. Então, o Diniz, não tinha como, eu acho que ele fez um trabalho maravilhoso no Fluminense, mas não tinha como você treinar o clube e a seleção ao mesmo tempo. Né? É humanamente impossível. O Dorival, ele vinha de ótimos trabalhos, né? Ele fez um ótimo trabalho no Flamengo, fez um ótimo trabalho no São Paulo, e a seleção acabou não indo. Né? Foi parecido com o que foi com o Diniz. E o Ancelotti agora, que está há pouco tempo, mas também não jogou maravilhosamente bem, o que eu levo à minha tese. Nós não temos uma geração tão boa. A culpa não é sempre só do treinador. Os treinadores brasileiros, a maioria é ultrapassado? Não entro no mérito. Né? Aquela falta de educação que o Leão e o Oswaldo Oliveira, dois dinossauros, basicamente, do futebol, fazer aquilo na frente do Ancelotti foi uma vergonha. E, assim, só para deixar aqui, fazer só uma breve recapitulação histórica, além do futebol ter sido trazido pelo Charles Miller, o futebol brasileiro ele tem uma grande influência de estrangeiros. Você pega a seleção de 58, que foi a nossa primeira seleção campeã, ela teve influência de um técnico uruguaio, o Dino Vieira, que foi treinador do Fluminense, que trouxe o conceito do 4-2-4. E depois o húngaro, o judeu húngaro Bela Gutmann, que foi técnico do São Paulo, que levou o Zizinho, que era do Flamengo, ou do Bangu, que estava em final de carreira, para ser o armador do São Paulo. Aí tinha o canhoteiro Maurinho Amauri Gino, né, que foi bicampeão estadual, naquela época o paulista valia muito. Esse time do São Paulo, que tinha o Dino Sani, que depois virou até treinador do Palmeiras nos anos 70, foi jogador no futebol italiano também, e foi campeão em 58, era reserva, mas foi campeão. Esse time do São Paulo, a estrutura tática foi a base do time que foi treinado pelo Vicente Feola, que jogava com o Zinto, fazendo o papel de 5, o Didi fazendo a armação, e no ataque ali o Pelé junto com o Vavá, o Pelé um pouquinho mais recuado, e o Zagallo e o Garrincha aberto nas pontas, o Zagallo na esquerda, o Garrincha na direita. Então, tem isso, poucas pessoas sabem disso, porque é história, né? O Palmeiras, por exemplo, teve um treinador uruguaio chamado Ventura Cabon, que ganhou muitos títulos dos anos 40 e 50, até a famosa Copa Rio, ele era o treinador, foi tetracampeão paulista. O Fluminense teve treinador inglês, o Vasco, na verdade, que foi o Henry Welfer. É o treinador que mais partidas treinou o Vasco. Poucas pessoas sabem disso. Foi um inglês, um britânico, que foi jogador de futebol no Fluminense. Filpo Nunes, já tivemos um treinador argentino por uma vez, uma partida pela seleção brasileira, quando o Palmeiras representou o Brasil no amistoso contra o Uruguai, que foi na inauguração do Mineirão, que ganhou. Né? Foi até o Filpo Nunes o idealizador da academia, depois da academia. O Flamengo, agora o Arrascaeta quebrou o recorde de um jogador argentino, o maior artilheiro da história do Flamengo, Doval, que foi ídolo do Fluminense. O futebol brasileiro tem muitos jogadores, muitos treinadores que trouxeram ideias que ajudaram a revolucionar o esporte aqui. Mas pelo fato da gente ter passado por uma época maravilhosa, extraordinária, produzindo aqui dentro, criou-se essa ilusão. Não precisamos de ninguém, temos que fechar nossa cabeça e foda-se o resto. Desculpa até a expressão. Mas não é assim que funciona. Os alemães evoluíram depois que mandaram muita gente para aprender aqui com a gente também. Muitos treinadores brasileiros, Otto Glória levou Portugal para uma semifinal de Copa do Mundo. Né? O Filipão levou Portugal, depois do Otto Glória, as únicas semifinais que Portugal chegou em Copa foi com o técnico brasileiro, por exemplo.
né? E o que dirá do carrossel holandês, que depois influenciou o Barcelona, o tic-tac, aquela coisa toda, e o próprio futebol espanhol. Futebol, assim como outras áreas da vida, ciências, não é uma coisa fechada, não é um leque fechado. Você compartilha, você aprende, você adapta, né? E a mesma coisa no futebol brasileiro. Eu estou dando essa volta toda para dizer o seguinte: não tem problema nenhum você ter um italiano treinando a seleção brasileira, até porque é um baita do italiano, um cara com um currículo espetacular, né? Um cara que gosta do Brasil, que sabe falar português e espanhol também, com cultura esportiva, já treinou vários treinadores brasileiros fizeram um curso no exterior com ele. Então, assim, o Ancelotti é um sujeito mais do que gabaritado para assumir esse trabalho. E, óbvio, eu concordo com a sua opinião. Se o Brasil cair, independente de como cair na Copa, né, perder nas oitavas, tem que continuar, até porque o nosso grande desafio hoje é criar uma identidade de novo que o Brasil perdeu, né? Tem que criar uma identidade, tem que voltar a praticar o desporto chamado futebol. Ultimamente a gente não está praticando. Acho que o grande problema da seleção brasileira, além dos resultados, é que a gente não tem praticado esse desporto, né? Tratar a bola com carinho, ganhando ou perdendo, mas tendo uma identidade. É o grande desafio, o desafio até do legado que o Ancelotti vem deixar aqui, né? Ter essa volta para falar isso. Mas passo a palavra para os senhores. Álvaro. Bom, vamos lá, vou abordar essa questão aí do Ancelotti também. Na fase do Tite, a gente viveu alguns episódios meio lamentáveis, assim, em questão de liderança. Não tem nada contra o Tite, gosto da liderança, sou muito grato pelo que ele fez com o Corinthians lá no, acho que foi 2012, não lembro mais, era muito jovem. E ganhou tudo pro Corinthians naquele tempo, né? Mas, querendo ou não, em 2022, quando o Brasil perdeu para a Croácia, você viu uma atitude dele, assim, lamentável, né? Que, tipo, pô, ele pega, sai do campo, não vai falar com os jogadores, nem nada, sabe? Some de cena, né? Não foi o correto, né? Porque falam que a tropa é reflexo do guia, né? O técnico ele tem que estar lá, ele tem que estar presente, ele tem que dar o apoio pro time. E o que eu sinto é que o quê? Que nesses últimos anos a seleção brasileira ela andou perdida, sabe? Ela não andou tendo uma referência lá, não andou tendo alguém para guiar. Provavelmente os jogadores andavam se sentindo confusos em relação a isso, sobre o que vamos fazer, tal, pode não ter uma liderança muito clara aqui, sabe? E que nem, o que me fez ficar pensando muito nisso, é que esses dias, com o Campeonato Brasileiro fechando, eu vi um vídeo do Abel Braga, que é o atual técnico do Inter, que ele estava lá no vestiário, né, estimulando os jogadores, motivando eles, falando, não, o time não vai cair, confia em mim, tô falando sério, o time não vai cair, não sou louco. E não caiu. O Internacional escapou do rebaixamento, né, por muito pouco, mas acabou escapando. E assim, eu acho que o Ancelotti encarna assim o líder que talvez a seleção precise. Pode não ganhar essa Copa? Pode não ganhar. A chance é que não vai ganhar mesmo, né? É só uma seleção que pode. E o Brasil tá cheio de problemas. Mas eu acredito que ele é o nome assim mais adequado para continuar treinando a seleção, para continuar guiando os jogadores assim, para na próxima Copa já pensei em 2030, né? Que fase que a gente tá, né? Para você ver, né? Para o Brasil ter assim uma chance melhor ainda do que vai ter agora em 2026. Aí passo a palavra para os senhores. Igor? Áudio. Só uma coisa ali que o Álvaro falou sobre a liderança, o reflexo do time, é aquele negócio, né? A ação, o fazer, ela falar, tomar atitude para si, ela é uma coisa. Agora, o exemplo é o que arrasta, né? E tá faltando esse arrastar. Tá faltando estimular os jogadores a jogar com paixão, sabe? Tu olha assim para os jogadores, parece que estão tudo morrendo. Então, é basicamente isso aí. Espero que eles reencontrem aquela paixão pelo futebol. Assim, eles não é só a questão de ânimo, estado de ânimo, mas assim, eles não enxergam a seleção brasileira como se fosse algo, tipo assim, o ápice da carreira deles. Para eles é apenas um adendo e qualquer coisa, se ganhar, beleza, se não ganhar, vai voltar para o clube dele, vai jogar para o clube dele, ganhar as competições pelo clube dele. Basicamente é isso, né? Eu vou, antes da gente ir para a nossa segunda etapa, né, eu vou aqui. Viram que a Rússia, o comentário do Marco Túlio, viram que a Rússia pretende fazer tipo uma Copa alternativa com seleções que não vão jogar essa, né? Que ele fez o comentário aqui. Viram? Acho que não vai sair do papel. É assim,
Eu acredito, assim, a ideia é até interessante, mas eu realmente acho que não vai vingar. Mesmo que saia do papel, Mas, vai ser algo tipo assim. Mas assim, né? Vamos falar também, né? Só colocando. Eu acho que a Rússia ela deveria, não tem a ver com o tema, mas ela deveria, óbvio que os patrocinadores não vão gostar dos clubes, deveria pegar e jogar na Confederação Asiática, Pan-Asiática. Dane-se a Europa, Sim, mas vai ter problema. Mas a Rússia também, se ela tiver uma coisa dessa na cabeça, ela tinha que se preservar mais, porque seria uma vergonha, um fiasco. Ia ser o que? O torneio das seleções ruins, as que não vão jogar a Copa. Se você tem o Haiti jogando essa Copa, imagina quem que não vai jogar essa Copa, gente. Entendeu? Então, se preservar. A gente sabe que a Rússia não é uma potência no futebol, mas pelo amor de Deus, né? Curação, Haiti. Quem não conseguiu uma vaga competindo com esses caras, pelo amor de Deus. A Rússia deveria se preservar. Eu acho que é meio que burburinho, né? Mas enfim. nunca A duvide, né? copinha, comentário do Marco Túlio, copinha BRICS. Cara, acho que a gente podia trazer a Rússia para jogar contra os times aqui do Capixabão, seria uma boa. Jogar lá no Cidade. Só para ver como que pode China e Índia, com 1 bilhão de pessoas cada um, não achar 11 bom de bola, né? O sub-20 da Rússia jogou contra o Bangu, ou contra o Olaria, eu acho. Não, Bangu ou Olaria, um desses. Aí os caras, que bom seria se o Putin acabasse com o Olaria. Os caras cantando essas coisas. Chamando o jogador russo lá, atacante Klitschko, ele achando que estava apoiando ele pulando. Era muito engraçado. Ai. Aquilo ali foi muito engraçado. Cara, é bizarro demais. Puro suco de Brasil. Aliás, assim, eu tava meio que reagindo aqui ao placar. Infelizmente, o meu Fluminense perdeu para o Vasco, 2-1 para o Vasco, nesse primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. A gente vai ter que remar, né, no jogo de volta, né, para a gente poder se classificar para a final da Copa do Brasil. E pegando o gancho nisso, a gente já está aí com 1h07 de programa, a gente quer avançar aí para a gente poder falar fazer o balanço, né, do futebol brasileiro nessa temporada, né? A gente está com uma temporada que está praticamente em vias de terminar, né? Copa do Brasil agora, falta aí as semifinais e um caminho ainda de mais ou menos uma semana até a grande final, né? O último jogo da final vai ser no dia 21 de dezembro, né? Que vai ser o segundo jogo da final da Copa do Brasil, né? Por sinal, o Corinthians, né, ganhou do Cruzeiro no Mineirão, né, 1-0 com o gol do Memphis, né? Agora há pouco o Vasco, infelizmente, né, ganhou do meu Fluminense 2-1, né? Então, ou seja, tanto o Vasco como o Corinthians vão jogar aí pelo empate nos jogos aí, nos segundos jogos, para poder se classificar, né? Mas enfim, nós tivemos aí um ano, né, que foi um ano bom para alguns times, para outros nem tanto, né? Nós tivemos aí a novidade do Super Mundial de Clubes, né, em que o Fluminense fez a melhor campanha, né, dos times sul-americanos, né, no Mundial de Clubes, ficou entre os 4 melhores times do mundo na competição, né? Posso dizer isso, modéstia à parte, né? Modéstia à parte. Depois disso, né, teve aí um momento não muito bom, que acabou levando a demissão do Renato Gaúcho, e entrou agora o Zubeldia, né, no time, que estava fazendo uma boa sequência de jogos. Infelizmente veio aí essa derrota aí diante do Vasco, né? Na Libertadores e no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras travaram uma verdadeira disputa à parte dentro do campeonato. E nas duas disputas, o Flamengo acabou sendo campeão, né? E aí a gente vai até... Depois teve os estaduais também. No Paulistão, o Corinthians ganhou, né? No Cariocão, o Flamengo ganhou, né? Então, enfim, o que a gente está vendo meio que uma polarização, né, do futebol brasileiro entre dois times que são os dois times mais bem estruturados
financeiramente, que é o Palmeiras e o Flamengo, e aí depois vem o resto. Né? Depois vem o resto. Diante desse cenário, assim, como dá para avaliar essa temporada de 2025, né, para o futebol brasileiro? Né? Qual é o balanço do futebol brasileiro nessa temporada de 2025? Como vocês avaliam isso? Gabriel? Olha, algumas coisas eu acho que foram promissoras. Você pega o Super Mundial, muitas pessoas pensaram que os clubes brasileiros iriam ser esmagados e atropelados pelos europeus, e não foi isso que aconteceu. O Fluminense chegou nas semifinais, o Flamengo parou nas oitavas, mas fez uma primeira fase muito boa, derrotou o Chelsea. O Botafogo parou nas oitavas, mas derrotou o campeão europeu, PSG, menos de um mês depois do PSG ter conquistado. Agora, a título aqui interno, né, as competições aqui, aconteceu o que está acontecendo nos últimos 9, 10 anos. Flamengo e Palmeiras são as equipes ali que têm uma arrecadação, tem modelos de gestão diferentes, mas conseguem arrecadar muito dinheiro e montam elencos grandes com peças de reposição que permite com que consigam ali brigar pelo brasileiro durante 38 rodadas, né? Que consigam chegar forte nas Copas. E, enfim, o Flamengo conseguiu montar um elenco espetacular esse ano. Eles já tinham um elenco muito forte no ano passado. Você pega o último jogo deles, chegou a entrar o De La Cruz, que era um cara que era titularíssimo do River Plate. Agora é reserva do Flamengo, pra você ter ideia. Trouxeram o Saúl, que é um jogador de seleção espanhola, de Atlético de Madrid. O Jorginho, que é da seleção italiana, é brasileiro, mas foi da seleção italiana. A Arrascaeta, que já é o melhor jogador em atividade aqui no Brasil há muito tempo. Né? O Carrascal, que era do River também. Aquele Gonçalo Plata. Então, assim, é um elenco muito forte, muito recheado. Danilo, que fez o gol do título, que é um excelente zagueiro. Eu não gosto muito da seleção, mas assim, a título nacional é um excelente zagueiro, entendeu? É zagueiro, volante, lateral, já fez bico em cada uma dessas funções. Então, o Flamengo conseguiu ali no projeto de transição de 2023 para depois fazer um replanejamento e voltou competitivo, apostou as fichas num cara que até ontem estava dentro das 4 linhas, mas é estudioso, é esforçado, que é o Felipe Luiz. Pensou grande, montou um elenco ali forte, né? Tem ali os seus jogadores ali mais especiais, especialmente o Arrascaeta, que está numa temporada mágica. E, bom, eu acho que mereceu. Eu acho que mereceu e está aí na disputa pelo Intercontinental. Venceu o Cruz Azul, que é um time muito forte. Né? É um time muito forte. E o Palmeiras está vindo numa decadência, uma descendência. Né? Teve aquele início do período do Abel Ferreira que foi muito alto, mas o processo de replanejamento do time, né? Repaginamento está fracassando, né? Nas escolhas, né? De certos jogadores. O aspecto tático também, a impressão que eu tenho é que o Palmeiras está muito manjado. Todo mundo sabe como é que o Palmeiras joga, chutão na área, perdeu, inclusive, jogadores ali importantes, tanto na marcação quanto na bola parada de 2022 para cá. Então, o Palmeiras não está conseguindo acertar essa transição, apesar de ter chegado em 3 finais não, 2, né? Foi vice em 3 no estadual, na Libertadores foi vice brasileiro. E os outros, o Botafogo, que fez uma temporada mágica ano passado, passou por uma temporada também de transição. Muitos jogadores foram para fora, trouxeram novos, né? O Luiz Henrique, o Igor Jesus e os outros ali, o Almada, foram para o futebol europeu. Então o Botafogo teve uma queda de qualidade. Mas chegou em quinto no Brasileirão. O que para um time que antigamente brigava para não cair era rebaixado, brigava para não cair era rebaixado, é maravilhoso. O Atlético bateu na trave de novo na Sula, que são as SAFs, né? Acho que tem Palmeiras, Flamengo no topo. E depois você tem essas SAFs. O Botafogo tem muito dinheiro, o Atlético bateu na trave na Libertadores, na Copa do Brasil, mas acontece. Né? No futebol mineiro vai para o 6º, 7º título consecutivo, o que não é pouca coisa. Para um estado aqui que o Cruzeiro reinou por quase 40 anos. É uma dinâmica que está se mudando, inclusive. O Atlético se tornando grande destaque aqui do estado de Minas Gerais, sul de Minas, e enquanto o Cruzeiro ele já está no limbo há bastante tempo. O Pedrinho chegou, comprou também
o time, injetou um dinheiro bom, montaram uma equipe forte, estão na semifinal da Copa do Brasil, mas não foi o suficiente ainda para poder brigar mais profundamente ali com o Flamengo e Palmeiras, né? Tem aí o outro jogo contra o Corinthians, mas que indica que vai ser muito difícil, perder no Mineirão, né? Inclusive a torcida deles ali, a organizada, tomou um atraso, né? A Gaviões cantou muito mais, muita gente está comentando isso. E, bom, vai ser Itaquera, vai ser mais pressão ainda. Para quem conhece, como que é jogar com o Corinthians lá na casa deles, é pedreira, né? A torcida não deixa você escutar nada e vão cantar os 90 minutos assim. O Cruzeiro vai ter que matar um leão no jogo da volta se quiser classificar. Esses são os maiores destaques. Os outros ali, o Inter chegou a montar um elenco muito bom ali há 2 anos, mas não ganhou a Libertadores, elenco a curto prazo. Se degenerou do ano passado para cá e quase caiu, surpresa. O Santos montou um sub-40 em torno do Neymar, né? Tomou muito susto, não caiu, conseguiu uma reta final, uma recuperação boa. Os rebaixados acabaram sendo times ali, Fortaleza, o Ceará, né? Futebol do Ceará acabou caindo, Juventude e Esporte. Times ali com menor orçamento comparado às SAFs que a gente tem hoje, as potências ali financeiras, né? O São Paulo fez uma temporada apagada. O Fluminense eu acho que foi resiliente, pelo que o Fluminense tem de arrecadação, pelo que o Fluminense ali consegue produzir dentro de casa. É isso, né? O que segura o Fluminense muito é Xerém, entendeu? Acho que faz milagre, inclusive. O Vasco, ainda com a 777, ainda não conseguiu engatar muita coisa. O Bragantino é aquela coisa, não fede nem cheira, né? Para um time que era de 5ª divisão, eu acho que é muito bom se manter na 1ª divisão, disputar a Sul-Americana, Libertadores anunciando não. Mas basicamente foi isso. Mais uma temporada aí de uma, entre aspas, espanholização, né? O Flamengo e o Palmeiras disputando os títulos mais importantes. Agora é sua vez, Álvaro. Bom, vamos lá. Vou ser bem breve aqui. Bom, Flamengo e Palmeiras estão monopolizando, né, futebol brasileiro, se for ver. O Flamengo ganhou agora o brasileiro. O Palmeiras ele foi praticamente vice de tudo, né? Se você for ver, mas ele continua fazendo temporadas muito boas. É um time que está excelente ainda assim. Esse ano teve o Mirassol que surpreendeu, né? Acabou em 4º lugar o brasileiro. Está classificado para Libertadores, tudo. Muito interessante, time pequeno no interior de São Paulo, né? Faz um pouco do paralelo com o Bragantino, né? Quando o Bragantino foi para a Série A, se você for parar para ver, né? Pô, você tem o São Paulo, que é um time que tá jogando assim, no nível médio, né? Não tá sendo assim, brilho nem nada. Botafogo, que ganhou ano passado, tá fazendo agora uma temporada de transição mesmo, né? Porque, como o Gabriel falou, saiu muitos jogadores de lá, compraram alguns novos, tudo. Corinthians, Santos e Vasco da Gama são times grandes que estão brigando para ficar. O Corinthians tem seus problemas financeiros lá, o Santos também. O Vasco já é histórico a esse ponto, né? O Vasco ele sempre luta para ficar na Série A. E a gente teve os times nordestinos caindo, né? Com exceção do Juventude, que é do Rio Grande do Sul, que eles caíram para a 2ª divisão e subindo para a Série A do ano que vem. A gente vai ter os 2 times paranaenses, né? O Coxa e o Atlético, mais a Chapecoense e o Remo, né? Que é um time lá do Pará, ou do Amazonas, se não me engano. Não vou lembrar agora. É do Pará, né? Do Pará. Então é aquele negócio, né? A alegria dos times de pensar que não iam ter que ficar viajando para o Nordeste, grandes distâncias para jogar, acabou, porque vão ter que ir até o Pará para jogar também, né? Então já vai ter esse deslocamento difícil aí para eles. Mas a gente encerra minha fala por aqui. Beleza. Agora, Igor. Vamos lá. Bom, gente, a Série A eu não acompanhei muito esse ano, porque o time que eu acompanho mais estava jogando Série B aí. E até sobre a Série A, a questão do monopólio ali no topo não gera de se esperar, né? E para mim foi uma surpresa quando eu vi o Mirassol terminando em 4º. Isso é, no mínimo, de ficar feliz, assim, porque tô jogando no meio de gigantes, com um orçamento apertado, fazer o que o Mirassol fez, o que o Bragantino fez em outros anos, é muito louvável, assim. É de uma gestão muito eficiente. E o Remo aí, né, subiu na vaga que era para ser do time que eu torço, que é o Criciúma. Só que o Criciúma jogou muito mal a final. Meu Deus do céu. Ele só tinha que ganhar, gente. Ganhar ou empatar no meio. E
conseguiu cagar na saída. Fez um jogo muito ruim. Mas é isso aí. Tava uma subida aí para a Série A de 2 times paranaenses e 2 catarinenses. No fim, acabou ficando para trás e a Chape voltou para a Série A depois aí de 9 anos, acho que foi, né? 9 anos. Sim. Assim, alguns comentários aqui, o Marco Túlio falando uma pena que caiu os 2 times do Ceará. Realmente eu confesso que foi uma pena, especialmente assim, na minha opinião, eu acho que eu não sei qual foi que deu mais pena, se foi o Fortaleza que tipo lutou por 27 rodadas, conseguiu na penúltima rodada sair da zona de rebaixamento, mas aí na última rodada morreu na praia, né? E o Ceará, que não esteve na zona de rebaixamento em nenhum momento, só que foi caindo pelas tabelas até chegar na última rodada, perder e acabar sendo rebaixado junto com o seu grande rival, o Fortaleza. Eu não sei qual foi que deu mais pena nisso daí. O Sport, acho que já era esperado. Acho que o Sport já há um bom tempo estava cumprindo tabela. Né? Não estava fazendo mais nada, não estava fazendo nada. Né? Aliás, o mais engraçado é que o único time que não conseguiu ganhar do Sport, né, pelo menos uma partida, foi o São Paulo. São Paulo empatou as 2 partidas com o Sport. Nisso daí. Eu acho assim, enfim, é um feito não muito louvável, né, do tricolor paulista. Mas enfim, vamos lá. Dito isso. Marcão, só um adendo aqui. O Álvaro lembrou, eu não lembrei do Mirassol. O Mirassol fez um campeonato espetacular. Sim. Cheio de jogadores assim, considerados refugos. Aquele Gabriel, meio-campista deles, era a promessa do Bahia 15 anos atrás. Jogou muito tempo no Flamengo, mas era reserva. O Walter, que era reserva do Corinthians, talvez o Álvaro até lembre. O Reinaldo Zoinho, que era do São Paulo também. Lateral esquerdo, batedor de pênalti. O Cadu, que não jogou nada no Palmeiras, mas jogou bem nesse Mirassol aí, que é um atacante de velocidade, um ponto. Aquele da Costa, centroavante, que eles pegaram do Cerro Porteño. O Mirassol montou um time barato e eficiente. E não perdeu uma partida para um time do G6. Não perdeu para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Botafogo, para o Fluminense. Não perdeu para ninguém. O Fluminense perdeu, mas não perdeu para ninguém do G6. Espetacular a campanha do Mirassol. Realmente espetacular. Entendeu? Era um time que qualquer pessoa, a maioria ali de 10, 9 ia falar assim, esse aí vai ser o lanterna do campeonato. Mas não perdeu para o Cruzeiro também. Então é espetacular. Tem que lembrar também, interior paulista forte. Interior paulista sempre muito competitivo. Na minha opinião, inclusive, eu até falo, para mim o Campeonato Paulista dos estaduais é o de melhor nível técnico. Né? É o nível técnico mais bem nivelado. Né? Porque você pega mais os times cariocas, eles conquistam Brasileirão, Libertadores, não sei o que e tal. Tá, tira os 4 times grandes do Campeonato Carioca. Aquilo ali vira um capixabão com grife. Aquilo ali vira um Inclusive, a glória do campeão paulista desse ano foi do Corinthians, viu? E assim, o Corinthians foi campeão paulista. Mas a gente tem que ser honesto também, Marcos. Ultimamente o futebol carioca tá dando um banho no paulista. Só de Libertadores são 4 seguidas já. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Marco Túlio falando, Rema do Belém do Pará subiu para ferrar a logística. Cara, assim, tem esse... O inimigo da logística. E tem esse detalhe. É o que eu falei. E tem, além da logística, porque basicamente é quase uma logística de voo internacional, né? Praticamente para você chegar a Belém é quase uma logística de voo internacional. Para além disso, tem ainda o fator de torcida organizada. Tipo assim, a torcida organizada do Remo tem umas coisas lá, tipo assim, jogar lá em Belém, no Pará, é um caldeirão aquilo ali. Então, assim, os times que forem enfrentar o Remo lá em Belém, pelo menos em termos de torcida, vai ser um verdadeiro caldeirão aquilo ali. Tem que se preparar para isso.
Quem conhece Remo e Paysandu sabe que são duas torcidas fanáticas. Extremamente apaixonadas. E assim, o Gabriel mencionou bem, o Igor mencionou bem, o Álvaro mencionou bem, a campanha do Mirassol eu acho que foi a maior surpresa positiva dessa competição. Né? Eu acho que quase ninguém esperava que iria tão longe assim, né, de conseguir uma vaga na Libertadores. Tanto é que agora eles estão precisando montar às pressas um time feminino, que agora a Conmebol estabeleceu isso, né? Para jogar a Libertadores América, o time tem que ter um time feminino também. Então o Mirassol está sendo obrigado a montar um time feminino às pressas para poder jogar a Libertadores América, né? Então, assim, uma surpresa bastante positiva, né? O Mirassol indo tão bem. É um time pequeno, mas é um time com uma boa gestão, é um time bem estruturado, né? É um time bem equilibrado financeiramente. Aliás, a questão das finanças no futebol é sempre uma questão que acaba sendo o ponto fraco de muitos clubes, né? A gente pega, se você pegar, por exemplo, tira lá o Flamengo e Palmeiras, que são os times são times associativos, né? Que são bem estruturados financeiramente, e você tira as SAFs, né? Tira lá Botafogo, Atlético Mineiro e outros, né? Você vai ver que os outros times são aqueles times que vivem meio que matando cachorro a grito para poder se equilibrar financeiramente. O próprio Corinthians, né, que o time do Álvaro, né, que o Álvaro muito bem mencionou, tudo bem, foi um time que ganhou o Paulistão, tá para chegar na final da Copa do Brasil, basta empatar aí, basta pelo menos conseguir um empate contra o Cruzeiro aí lá em Itaquera para poder passar. E eu acredito, sendo bem sincero, que se o Corinthians passar para a final, eu acho que o Corinthians tem muita chance de ser campeão. Eu não acho que, por exemplo, principalmente se pegar o Vasco. Eu acho que o Corinthians teria mais chance de título. Se fosse contra o meu Fluminense, eu acho que seria um jogo mais equilibrado. Mas se for contra o Vasco, eu acho que tem mais chance de ser campeão, né? Flamengo ganhou os 2 títulos, Brasileirão e Libertadores, de forma muito bem merecida, né? Fez o que tinha que ser feito, na hora certa, no lugar certo, fez o que tinha que fazer, né? O Palmeiras teve a chance de se encaminhar para o título naquele confronto direto contra o Flamengo no dia 19 de outubro e, infelizmente, desperdiçou essa chance. A verdade é essa, o Palmeiras desperdiçou, estava 3 pontos à frente do Flamengo, poderia ter aberto 6 pontos, que seria decisivo numa reta final de campeonato, infelizmente desperdiçou a chance. Teve outras chances que o Palmeiras tinha para poder abrir vantagem no campeonato. O Palmeiras também desperdiçou. O Flamengo não desperdiçou a chance, aproveitou e teve a recompensa merecida. Mesma coisa na Libertadores da América, né? Tipo assim, quem me acompanha nas discussões de grupo de futebol sabe que eu já há muito tempo considerava que se o Flamengo e o Palmeiras se enfrentassem na Libertadores, o Flamengo, dado o retrospecto, seria o favorito. E, na minha opinião, deu a lógica, né? Tudo bem, não ia ganhar também por um placar elástico, mas tinha mais time para ganhar, né? E no final, eu acho que esse diagnóstico que o Gabriel fez acerca do Palmeiras, eu confesso, eu vou confessar, né? De início, eu achava que o Gabriel estava pegando muito no pé do Abel Ferreira, né? Ele pegava muito no pé do Abel Ferreira, eu achava que ele exagerava nesse ponto. Mas hoje, avaliando bem, eu acho que realmente essa avaliação dele está mais correta, né? No seguinte sentido, né? Eu acho que a grande questão é que é preciso saber a hora de encerrar um ciclo, na minha opinião. É necessário saber a hora de encerrar o ciclo. Abel Ferreira vai ser um grande técnico? Sem dúvida. Ele é um dos técnicos mais vencedores do Palmeiras? Sem dúvida. É um dos técnicos mais vencedores, se não o mais vencedor da história do Palmeiras. Mas ele já não consegue mais entregar o que ele normalmente entregava. A verdade é essa, né? Perdeu o Paulistão para o Corinthians, né?
Corinthians, depois, desde 2017, não tinha conquistado um título, né? Conquistou agora. Inclusive, agora o Corinthians tem a chance aí, dependendo do que vai acontecer, aí, poder conquistar um título nacional agora. E isso na situação que o Corinthians está, que é uma situação de calamidade financeira e de calamidade na própria política interna do clube. A gente teve, no início desse ano, uma tentativa de golpe no comando do Corinthians, né, Aldo? A gente teve uma tentativa de golpe. Primeiro tentativa de golpe. Em breve vocês vão ver uma tentativa de golpe no Palmeiras. A Leila está querendo derrubar o estatuto para abrir caminho para o terceiro mandato. Vamos ter a Carminha John lá. Apoiado, né? Porque o jeito que aquela mulher cuida do Palmeiras, quem dera o Corinthians tivesse uma Leila, viu? Vocês o Palmeirense, quando reclama dela, reclama de barriga cheia. Eu garanto para você não ia gostar, não, tá? O André Sanches está para mostrar aí que esse tipo de manobra é péssimo, cara. Não, mas e assim, então, para mim, na minha opinião, eu acho que o ciclo do Abel Ferreira já está mais para lá do que para cá, né? E na minha opinião, eu acho que realmente talvez seja a hora de encerrar, né, esse ciclo. Mas a Leila optou por um caminho diferente, renovou o contrato com o Abel até 2027. Se o Abel vai voltar ao caminho das vitórias, isso eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, e honestamente sou bem cético, assim como o Gabriel também é mais cético nesse sentido, né? O Flamengo fez por merecer os 2 títulos, o Palmeiras desperdiçou as chances que tinha de poder ganhar esses títulos, infelizmente. Cruzeiro fez um campeonato competente, mas chegou a brigar, correr por fora na briga do título, mas acabou sucumbindo, né? Se o Cruzeiro não tivesse gastado uma nota no Gabigol e no Dudu, já mais velho, o Dudu tá jogando agora no Atlético, mas gastou muito neles. Podia ter montado um time até mais forte, o Cruzeiro, sabe? Eu vejo dessa forma também. Mas, assim, para um time que voltou agora a disputar depois de tantos anos, foi uma temporada que eles podem considerar assim, positiva. Sim, foi uma temporada, assim, se você Caio imaginar... Jorge foi um achado incrível, um atacante ali, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, inclusive, junto com a Rafa Feito. É um excelente atacante. Há 5 anos, e lembrando, há 5 anos, né, 5 anos antes do Cruzeiro estar agora brigando apenas atrás dos 2 principais postos, dos 2 grandes times, né? Há 5 anos o Cruzeiro estava brigando para não cair para a Série C, não era nem para B, né? Se não fosse o Filipão naquele time de 2020, o Cruzeiro teria caído para a Série C, né? Tipo assim, se não for... E é bom que os cruzeirenses lembrem-se disso. Se não fosse o Filipão naquele time de 2020, e se não fosse o Ronaldo comprar aquela SAF do Cruzeiro em 2022, o Cruzeiro não estaria na Série A hoje. Verdade seja dita. Mas o Ronaldo não gerenciou bem a SAF. Tudo bem, de fato, né? Mas ele conseguiu, ele é parte dessa história de recuperação inicial do clube, né? Depois disso, nós tivemos... O Fluminense fez uma campanha que, a meu ver, assim, teve altos e baixos, né? Tivemos aí um Mundial de Clubes, uma campanha estupenda do Fluminense, né? Empatamos com o Borussia Dortmund, né? Conseguimos ganhar... Só pegando os times europeus, né? Eu vou pegar os times europeus. Empatamos com o Borussia Dortmund, que é um time que é um dos melhores... Está sempre entre os melhores times do campeonato alemão, né? Ganhamos da Inter de Milão. Me desculpa até interromper, teria ganhado do Borussia se não fosse o gênio da bola Everaldo. Teria ganhado. Exatamente. Ganhamos da Inter de Milão, que é um time tradicionalíssimo da Itália. Perdemos para o Chelsea, que acabou sendo campeão, né, Ganhou do Al Hilal, que é um excelente time também. Sim. Multimilionário. Bilionário, na verdade. Bilionário, né? Aliás, uma coisa que a gente tem que ficar de olho, futebol saudita, cara. Eles têm realmente um plano de fazer com que a Liga Saudita
seja uma liga, digamos, com uma visibilidade similar ao das ligas europeias. Eles têm esse plano, eles têm esse projeto. Né? E é um projeto, inclusive, de Estado, diga-se de passagem. Né? Aí falando dos outros times, né? Tipo, o Fluminense teve seus altos e baixos, conseguiu fazer a melhor campanha de um time sul-americano no Mundial de Clubes, né? Foi 4º lugar, né? Depois do Mundial de Clubes, teve aí um momento não muito bacana, né? Tipo, ficou vários jogos sem vencer, até que o Renato Gaúcho foi demitido. Entrou o Zubeldia no lugar, que fez uma campanha que o time deu uma recuperada, né, nessa reta aí final, inclusive conquistou vaga direta para a Libertadores, né? Outras menções aqui que cabem aqui para outros times aqui. O Internacional, que, veja bem, o Internacional na última rodada estava em 18º lugar, não estava dependendo apenas de si mesmo, dependia de uma combinação de resultados para poder não cair, ganhou do Bragantino, e aí teve, claro, a combinação de resultados, né? Teve os outros resultados, e aí do 18º conseguiu escapar do rebaixamento, né? Por sinal, a atuação do Abel Braga, né? Principalmente essa atuação, né, de poder, de ser como um líder mesmo, como técnico, um líder em campo, né, foi algo sensacional. Ele estava, tipo assim, tiraram ele praticamente da quase aposentadoria, né, para poder atuar, e ele atuou de graça, né? Então, assim, ele mesmo confessou, né, que a atuação dele nessa campanha para tirar o Inter do rebaixamento foi mais importante para ele do que a campanha dele no Mundial, né? Para se ter ideia do quanto foi uma questão de honra para ele, né? Isso merece uma menção honrosa nisso daí. Ídolo demais. Referência. É o tipo de sujeito que está faltando, não só no futebol, mas na sociedade. Homens igual a Abel Braga. Exatamente. E que é ídolo também do Fluminense. Muito ídolo do Fluminense, sim, como jogador e como treinador. A campanha do Fluminense de 2012 sobre Abel Braga foi sensacional, cara. Foi assim. O Fluminense de 2012 sobre Abel Braga, tipo assim, voou na competição. Tipo assim, passou o carro em um monte de time aí. Se o Carlinhos não fosse expulso naquele jogo contra o Boca, a gente poderia até falar, ao invés do Corinthians, talvez podia ter falado, foi o ano do Fluminense. 2012. Né? Fazer o quê? Mas, enfim, né, a gente tem aqui algumas menções. O Santos, né, ficou aos trancos e barrancos, conseguiu a permanência, né, na Série A, né? Isso a despeito do Neymar, enfim, né? Porque, convenhamos, né? Alguém acha realmente que o Neymar tem condições de ir para a seleção brasileira jogar uma Copa do Mundo? Alguém acredita nisso? Né? Olha, levando em consideração a ruindade da nossa geração, acho que se o Neymar fazer o básico do básico, pelo menos um banco dá para pegar. Não sou Neymar, você me conhece, sabe? Mas levando em consideração a ruindade dessa geração, né, e a nutelice, porque o Neymar, assim, queira ou não, tem aquela bagagem, ele não treme para certos jogadores estrangeiros. Os outros, eles são muito menino ainda, sabe? São muito menino ainda. O Estevão e esses outros aí. Então, talvez ele indo ali com uma referência, né? Óbvio, ele vai ter que se cuidar, vai ter que assumir o papel ali de líder também. Coisa que ele sempre foi líder técnico, né? O capitão geralmente era o Thiago Silva na seleção, era o Messi no Barcelona. Ele nunca teve esse protagonismo. Não, deixa comigo. Agora com o Santos recentemente que ele fez mais isso. Mas se o Neymar estiver bem, cara, bem assim, do que pode se esperar de um homem de 34 anos, com todas as lesões que ele já teve no corpo dele, enfim, eu levaria, cara. Assim, eu acho que é um referencial técnico que você não pode desperdiçar, sabe? Gente, o pessoal vai pensar que eu sou Neymarzete. O comentário aqui do Marco Túlio. Carreira do Neymar acabou em 2022. Hoje ele vive de lampejos, mas nem todos estão preparados para ouvir isso. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que tudo bem, pode ser até polêmico. O Neymar não joga mais em alto nível desde 2018.
Não falo nem de 2022. Desde 2018, pelo menos, ele não joga mais em, tipo assim, naquele modo Prime que a gente conhecia, né? Ele jogava isso até 2017. 2018 em diante, ele foi decaindo, e 2022, então, nem se fala, né? 2022 em diante, então, nem se fala. Teve depois daquela atuação na seleção brasileira, ele foi até bem na Copa de 2022, mas depois disso, nem tchum, né? Enfim. Sobre a campanha do Criciúma, eu queria comentar, né, esse ponto do que o Igor falou, né? Porque a Série B, né, diferente da Série A, é um campeonato mais físico. A Série A é um campeonato mais técnico. A Série B é um campeonato mais físico, aquela coisa do time tem que estar fisicamente bem, o time tem que aguentar todas as rodadas. Tanto é que o Coritiba, ele não só passou para a Série A, como foi campeão com o quarto pior ataque da competição. Vocês já pararam para pensar nisso? O Coritiba passou com o quarto pior ataque. Ele conseguiu ganhar a Série B com o quarto pior ataque da competição, né? E ganhou com 68 pontos. Ou seja, você ganhar um campeonato com menos de 70 pontos, isso mostra que há um certo equilíbrio, né? E do primeiro, né, se você pega aqui do primeiro ao sexto lugar, você tem 7 pontos de diferença. O que mostra que há um equilíbrio na disputa aqui do time. O Remo passou com 62 pontos, né? A Chapecoense também com 62. Né? O Criciúma, que ficou imediatamente abaixo, né, ficou com 61 pontos. Então, ou seja, isso mostra um equilíbrio na competição. Né? Aliás, eu vou aproveitar aqui para defender uma proposta um tanto polêmica aqui. Depois eu até vou pegar uma coisa aqui na geladeira e já volto aqui. E aí vocês comentam sobre essa proposta. Eu vou rapidinho pegar uma coisa aqui na minha geladeira e já volto. Né? Eu defendo particularmente que exista um play-off entre o 16º da Série A e o 5º colocado da Série B, que disputa ida e volta, né? Se empatar no jogo da ida e no placar agregado, vai para prorrogação, e se empatar, vai para pênaltis, né? E se o 5º colocado da Série B ganhar do 16º da Série B, beleza, rebaixa o 16º, e aí sobe 5 da Série B para a Série A. Né? Eu não sei se vocês aprovariam uma proposta dessas. O que vocês avaliam? Eu sou contra, né? Porque daqui que o Corinthians cai numa dessa... Já pensou ser rebaixado nos pênaltis? Já pensou? Nossa, que dor que vai ser. É muito sofrimento. Daqui a uns 10 anos até pode, mas enquanto meu time não estiver jogando bem, não pode não. Desaprova. Rebaixado nos pênaltis. Eu vou pegar uma coisa na geladeira, já volto aqui, e aí eu vou deixar vocês comentando aqui, mas já volto, tá? Eu já vou subir, já vou subir e já vou descer. Calma aí. Para o entretenimento é até bem interessante, mas eu acho demasiadamente burocrático. Verdade. Eu acho que você rebaixar time grande, o cara vai falar, pô, você é suspeito para falar que seu time caiu 2 vezes. Mas qualquer time grande, financeiramente é um péssimo negócio. E quando você pensa em valorizar o produto, você não pode... tanto que eles estão falando assim, vamos mudar o nome das divisões agora da Série B para animar o pessoal que for disputar. Até porque você tem bons jogadores que jogam a Série B e muitos depois vão para a Série A e vingam, sabe? Mas eu acho burocrático. Eu faria o seguinte, o menor número de rebaixamento possível. 2 ou 3, talvez um terceiro ali, 17º, pudesse jogar uma repescagem igual na Premier League, sabe? Com menor burocracia possível. Eu acho que o formato atual, rebaixar 4, tá adequado, viu? Pra ser sincero. Dá aquela emoção ainda, assim. E sim, rebaixar time grande não é interessante comercialmente mesmo, sabe? Não é negocinho bom. Sobre esse negócio que você comentou de mudar o nome da Série B, na prática não muda nada, se você for ver. Todo mundo vai saber que continua assim da segunda divisão. Não, sim, eles fazem por uma questão de marketing mesmo. Que nem aqui o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista Série A e A2. Sabe? Não muda nada. Eu acho que o Brasil ele tem muito time bom para você pegar e botar numa tabela de 20 só,
sabe? Você pega, por exemplo, aqui a gente tem o chamado G12, né? Os gigantes e os tradicionais, os grandes e tal. E ainda colocam o Atlético Paranaense, que eu acho até justo. Coritiba também é tradicional e outros. Mas eu acho assim, você ter 20 times é muito pouco. O pessoal geralmente pega campeonatos da Europa. Mas, pô, você já viu o tamanho da Itália? A Itália é menor do que São Paulo, do estado. A Alemanha, pô, a Alemanha é minúscula. A Espanha é do tamanho de Minas, a França. Eu acho que são poucos times também. Eu acho que tinha que ter ali um número maior. Para falar a verdade, eu faria um sistema na minha cabeça, né? Não, ninguém vai fazer isso, ninguém vai copiar. Eu faria alguns cruzamentos, igual nos Estados Unidos tem na NFL, por região. Ah, tem o time aqui da divisão Sudoeste, da divisão Leste, Oeste, não sei o quê. Colocavam ali eles para se enfrentar e classificavam ali em 2 grupos maiores, uma conferência Leste-Oeste, nacional. Eu faria um negócio desse tipo para tentar aliviar o aspecto logístico, até porque você pega um time ali que nem o Palmeiras, Flamengo, até o Corinthians jogou Sul-Americana esse ano, foi na Argentina, foi na Bolívia, cara, a logística é uma merda. Aí você está jogando contra o time da Bolívia, você volta para São Paulo, depois você vai para o Nordeste. Cara, não é legal. Não que você não tenha que enfrentar time nordestino, você vai enfrentar um time nordestino na fase final, que o time nordestino classificou, o time sulista ali classificou, mas que facilite isso. Você consiga conciliar a logística com o trabalho, sabe? Então, é uma coisa que os Estados Unidos têm a ensinar para a gente, você conciliar os dois. Lá eles têm ali, na NFL, 6 ou 8 grupos. É a divisão Conferência Americana, Conferência Nacional. Aí você tem ali a Sudoeste, a Noroeste, a do Sul, a do Middle States, né, que é o Chicago Bears, o Green Bay Packers, o Minnesota Vikings e o Cleveland Browns. Né? Aí por aí vai, né? Os do meio oeste ali, eles têm uns 8 ali, 4. E você só joga com esses times. Né? Agora, na fase final, quando chega o playoff, você classificou, você vai enfrentar qualquer um deles, entendeu? Até o Super Bowl. É inteligente, sabe? Não é só o produto que o americano sabe fazer marketing. A forma com que eles planejam também é cirúrgica. E dá certo. Né? Tanto que esse modelo funciona lá desde 67, se eu não me engano, quando teve o primeiro Super Bowl. E lá para cá, a mesma regra, o mesmo tipo não é igual a Champions League, que, por exemplo, você tinha um modelo legal, que era da fase de grupos, ali as fases de grupo, oitavas, quartas, mas agora fizeram essa maluquice aí, que eu confesso que eu nem sei como é que é o sistema hoje da Champions League. Eu não sei, porque eu não tenho acompanhado com frequência futebol europeu. Mas enfim, gente. É isso. Vamos lá, né? Nós estamos chegando aqui na parte final aqui da nossa transmissão. Eu trago aqui uma latinha aqui de negócio diferente. O meu momento é William Bonner, né? O William Bonner, na cobertura das eleições, ele tomou uma latinha. Isso aqui é refrigerante, tá? Não é água, mas também não é cerveja. Né? Abri aqui. Por sinal, Fanta sabor Chuck Punch. Né? Enfim. Muito gostoso, por sinal. Sabor de cereja, eu acho. Enfim. Acho que a gente chegou aqui ao final da nossa transmissão, né? E a gente comentou muita coisa aqui sobre futebol, a gente comentou aqui sobre Copa do Mundo, futebol brasileiro, né? Vamos lá, vamos aos palpites aqui, né? Nós vamos agora falar de Copa do Brasil, né? Os palpites agora, a gente já teve aí os jogos de ida já definidos, né? Cruzeiro perdeu para o Corinthians de 1-0, o Vasco ganhou do Fluminense de 2-1. Vamos lá. Quem vocês acham, qual vai ser a final da Copa do Brasil deste ano e quem vocês acham que vai ganhar a Copa do Brasil? Vamos lá, Gabriel. Olha, eu acho que o Corinthians passa para a final. Fluminense e Vasco. Apesar do Fluminense estar começando a chegar num desgaste, eu acho que vence o segundo jogo. Eu acho que vai ter uma final Fluminense e Corinthians. E, assim, eu vejo grande chance do Corinthians ganhar, pelo estilo de jogo. O Dorival, ele é muito copeiro, né? Ele já ganhou a Copa do Brasil com o Flamengo, já ganhou com o São Paulo, de forma consecutiva. E
levando em consideração tudo, aquele estilo mais físico do Corinthians, né? Memphis Depay voltando a jogar bem, Yuri Alberto, eu acho que o Corinthians tá com cara que pode ganhar. Eu, como palmeirense, vou torcer contra, né? Sou tricolor de coração. Mas, já que é para dar um palpite, eu vou dar um palpite honesto. Eu acho que tem grande chance do Corinthians vencer essa Copa do Brasil. Eu aposto neles na final e contra o Vasco ou contra o Fluminense, eles vão ser favoritos, não tenho dúvidas. Entendi. Ó, eu acredito que a final vai ser Corinthians e Vasco, e acho que o Corinthians leva, viu? Igor? Eu sigo na aposta aí do Álvaro também. Eu acho que é Corinthians e Vasco. Acho que o Fluminense não vai para a final. Eu também. Eu sou torcedor. Quem me conhece sabe que eu torço pelo Fluminense, mas eu sou bastante honesto também nas minhas análises. E eu também já imaginava o seguinte: a grande questão do Vasco é o seguinte: quando o Vasco pode estar na situação pior que for, mas quando ele resolve jogar contra o Flamengo ou contra o Fluminense, ele vira outro time. Né? Ele vira outra coisa completamente diferente. Tipo assim, é como se ele vira o Real Madrid, às vezes. Né? Ele vira o Real Madrid. Enfim, aconteceu novamente isso. Né? E isso a despeito do Diniz. Né? E olha que o Diniz está naquele ciclo já de baixa. Né? Quando ele vai, que é aquele ciclo que ele ganha um monte de jogos, aí depois ele começa a perder e depois começa a decair. Mas, enfim, acabou vencendo a lógica do Vasco crescer contra os seus rivais. Né? Eu acredito, na minha opinião, que o Vasco vai acabar passando para a final. Eu acho que o Fluminense vai tentar lutar nesse segundo jogo, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Eu acho que o Vasco passa para a final. Acho que o Corinthians vai passar para a final. A final vai ser entre Vasco e Corinthians. E também acredito que o Corinthians vai ser campeão. Né? Esse é o meu palpite. Bem, pessoal, 1h52 aí de programa, né? Acho que foi o Balanço Nacional mais longo até agora, né? O Balanço Nacional fica por aqui. Desde já agradeço às pessoas que nos assistiram, tanto pela audiência, pela paciência. Agradeço ao Gabriel, que aceitou desde o início aí a proposta de estar na bancada, né? Esse programa que já foi marcado com razoável antecedência, né? Agradeço ao Álvaro também por ter aceito essa proposta também de estar na bancada. Agradeço ao Igor, né, que topou meio que por poucos dias de antecedência, né, a estar também junto conosco nessa bancada. Desde já agradeço a todos aqui que estiveram nessa bancada, agradeço a todos que nos assistiram. E mais uma vez eu peço que, se vocês ainda não se inscreveram nesse canal 2 aqui do Brasil Grande, se inscrevam no canal, ativem o sininho, para que vocês possam acompanhar os conteúdos que estiverem nesse canal. E esperamos, obviamente, que a situação do canal principal se normalize para que a gente possa voltar à nossa casa. Né? Muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite.